O que é competitividade feminina? É quando existe essa atmosfera de interação entre mulheres, que pode ser velada ou escancarada, em que elas estão em uma situação de tensão entre si. E é uma tensão estranha, é uma competição não declarada, que nem existe. Mas nós, mulheres, sabemos que ela existe sim, apesar de não existir. Por que que ela existe? Bom, para começar, ela existe porque o patriarcado existe, né? A sociedade é bombardeada com homens automaticamente em posições de poder. É uma estrutura social em que a regra geral é que o homem é o protagonista dos espaços e locais de poder e a mulher geralmente é uma coadjuvante. Quando acontece de a mulher ser a protagonista, esse papel é entendido geralmente como uma exceção. Então, se você é uma mina guitarrista, por exemplo, você é vista como exceção. Aconteceu comigo uma vez de estar ali no palco, tocando com os caracóis. Aí alguém na plateia interrompeu, que eu estava anunciando na hora para apontar freneticamente para mim, dizendo, isso é muito massa, eu apoio isso. No contexto, deu para entender que ele curtiu ver uma mina tocando baixo. Ele achou legal, beleza. Na hora eu achei legal também, ai, obrigada, é nóis, tamo junto. Mas olha só o que tá por trás dessa situação. Um cara aleatório interrompeu o show e começou a apontar pra mim e falar muito alto do nada. E aí eu não me senti elogiada, não. Eu me senti um bicho estranho num zoológico. As pessoas te colocam num aquário e ficam te olhando como um bichinho num zoológico mesmo. Eu me senti em um tipo de pedestal perverso. É um pedestal de idealização, sexualização e exposição. De repente eu senti que estava todo mundo prestando atenção em mim, só porque eu sou um acontecimento diferente ali. Não é a situação, é o seu diferencial, você é muito boa e nós gostamos e ouvimos o que você faz. Não é isso. Eu chamei a atenção por ser entendida como uma exceção. Só que, gente, o fato de eu ser uma mulher tocando um instrumento não é para ser o meu diferencial. Não deveria ser esse o elogio, não. Olha só, nesses últimos tempos eu tenho recebido muitas propostas de projetos e trabalhos. E aí eu tenho trabalhado muito. E eu fui comentar isso com uma pessoa, né? E essa pessoa me disse para eu aproveitar esse período da minha vida porque eu sou bonita. As pessoas vão com certeza querer me chamar, né? E caramba, olha só, essa pessoa não tá errada, não. Apesar de tudo, né? Eu acho que nunca vai me abandonar a sensação de que as pessoas me querem por perto pelos motivos errados. Eu demorei pra entender por que eu tava me sentindo mal com a situação do cara bêbado no show, tentando me elogiar, apontando pra mim. Ele tava de boa, ele só quis ser legal. Por que eu fiquei remoendo isso? Eu pensei bastante nessa cena depois que ela aconteceu. Ela voltou várias vezes na minha cabeça. E aí eu percebi o óbvio. Ele não tava me elogiando, não existe. Aquilo não foi um elogio. Ele provavelmente não tava nem prestando atenção no show. Não tava ligando pra isso. Então entra a questão da sexualização e objetificação. Sabe, quando você quer se perguntar, você quer saber se algo é machista, se algo é misógino, se você tá com dúvida, se eu falar isso, vai ser paia. Faz o exercício de inverter a situação e colocar um homem passando pelo que a mulher tá passando. Então não tinha nenhum bêbado apontando pro Cavendish ou pro Daran dizendo, muito legal, eu apoio isso. Ninguém apontou para eles pelo fato de eles serem homens. Porque homens automaticamente ocupam espaço de guitarra e bateria. E aí uma mina ali é entendida como exceção, sim. E aí, deste momento, parte a iniciativa e a coisa inevitável de internalizar ao longo da sua vida, várias vezes na rotina, aos longos dos seus anos de estudo, de prática, internalizar que você é sim exceção, mina, quando você ocupa lugar de posição de poder, esses espaços, e não só dentro da música. Não só. Então, o cara tava suave, ele tava querendo muito me elogiar, se mostrar aliado de uma pauta ali, mas não foi como chegou pra mim, não. Eu me senti bizarra, eu me senti muito observada de repente, como se tivesse uma melancia pendurada no meu pescoço. E eu me senti a exceção por ser mulher. E é confuso, eu sei que ele tentou me elogiar, mas não conseguiu. Antes de ontem, dia 2 de junho, eu peguei um Uber com um músico. Eu dei essa sorte, né? Ele é percussionista de axé em Brasília.
E na conversa eu mencionei que eu toco baixo. Isso aconteceu na conversa. E aí ele falou, nossa, você deve ser muito boa. Geralmente quando é uma mulher que toca assim por aí, é porque é muito boa. Idealização. Eu respondi pra ele, putz, não sei não, né? E aí ele começou a falar sobre como mulheres são mais compromissadas, empenhadas, concentradas. E homens são mais relaxados e precisam fazer sei lá o que pra ser bons. Me incomoda muito como as pessoas costumam acreditar que essas características de personalidade ou comportamento são ligadas a gênero, né? Então você não é distraído porque você é você. Você não é distraído porque você se tornou você com a sua vida. Você é distraído e isso vem do fato de que você é homem. Você é mulher e toca baixo em Brasília? Você passou desse filtro? Então você só pode ser muito boa, né? E ele quis dizer boa no sentido de virtuosa mesmo. Ele esperava que eu fosse a mina que viraliza no TikTok tocando baixo e é super gata, padrão estético. Bom, esse moço, na melhor das intenções, queria também me elogiar. Partindo do meu gênero. E foi bem evidente pra mim o raciocínio que ele fez na hora, né? Ah, mas você é uma mina que sobreviveu a tocar baixo em Brasília. E você consegue shows. Você passou desse filtro, né? Você é contratada. Então você só pode ser virtuosa. De outra forma, você não chegaria lá. Vocês veem como são pensamentos que homens não dizem no momento de elogiar, mas eles estão lá escondidos. Mulheres são percebidas como exceções quando ocupam certos espaços. E para ocupar os lugares, elas precisam se esforçar muito mais do que os homens, porque a gente vive sufocada com a questão de já não ter espaço para ninguém. E quando se trata de mulheres, a gente é muito mais sofrida e sempre passa pelo processo da sexualização e objetificação. Mulheres ainda são muito excluídas dos contextos musicais. Sabe, eu toco em 2 bandas e eu sou a única mulher nas 2. E nos estúdios, no ensaio, no show, geralmente eu sou a única mina ali e é muito paia, né? Eu não tenho ninguém pra dividir essa coisa comigo. Pra mim, sempre foi muito confortável interagir com homens, porque a minha vida inteira eu sempre achei que as supostas coisas dos meninos eram mais legais. Tipo rock, algumas nerdices da vida e fazer música, né? Só que eu não via muitas mulheres fazendo músicas do jeito que eu via homens fazendo música. Não chegava pra mim, não apareceu no feed da minha vida enquanto eu cresci. Certo dia eu descobri Pixies, né? E isso mudou todas as minhas vontades. Quando eu vi uma baixista mulher em uma banda de homens e ela estava vivendo como uma pessoa normal, nem sexualizada demais, nem idealizada, ela estava de boa. Quando eu vi ela ali, me ocorreu finalmente que eu posso ser assim também, não tem problema nenhum, é possível. Despertou essa consciência de que não tem nada que me impede de ser aquilo. E essa fase do baixo começou na adolescência, não pegou, mas voltou muito forte nos últimos anos. E aqui estou eu tentando me tornar uma baixista um dia. Competitividade entre as mulheres acontece porque a gente não se vê como protagonista na grande maioria das vezes. A gente cresceu se entendendo como coadjuvante. E aí, quando as mulheres estão lá na posição de poder, elas são entendidas como exceções. E se você, mina, precisa ser exceção para ser quem você é, todas as outras minas passam a ser concorrência. Essa é a lógica que a gente internaliza ao longo da nossa vida. Em contrapartida, muitos movimentos de sororidade vêm se fortalecendo nos últimos anos. A gente tem se unido mais. Tem sido muito bom conviver com mulheres e, sinceramente, chamá-las de amigas, manas, parceiras. Eu sempre fui muito ansiosa na hora de interagir com outras mulheres e eu ficava mais confortável com homens. Mas isso tem se desconstruído em mim. Eu abraço e me sinto abraçada pelas minhas colegas da cena. E eu sei que isso não aconteceria tão fácil com a Mariana de 2017, por exemplo. O mundo é muito cruel com mulheres. Este país odeia mulheres e faz de tudo para destruí-las psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Então, se já tem uma estrutura social toda contra nós, a gente precisa muito, cada vez mais, se abraçar e esquecer essa competição mesquinha não dita. Claro que é difícil abandonar padrões inconscientes. Leva muita terapia até você conseguir ter uma conversa leve, sem pensamentos intrometidos com outra mana artista e não enxergá-la como concorrente. Demora, mas é possível sim. E ainda bem que é, porque eu me sinto tão bem quando eu percebo como eu sou acolhida por mulheres tão belas, tão profissionais, tão maravilhosas.
e é diferente da energia de ambientes masculinizados. Essa coisa toda de sororidade ainda está se formando em mim. Eu não sou perfeita. Eu já cometi vários erros, já ignorei amigas minhas por causa da palavra de amigos. Eu já quebrei muito a cara assim. Mas agora eu acho que eu tô aprendendo e eu acho que tá cada vez mais saindo de mim, me deixando meu corpo, essa necessidade antiga e inconsciente de agradar homens e ser entendida como diferente de outras meninas. Que foi uma coisa que sempre funcionou como a minha estratégia para poder conseguir um mínimo de respeito e consideração, tratamento normal dos caras, para eles não me tratarem como outras meninas. Isso é bizarro. Meu objetivo aqui também não é xingar homens. Isso aqui é só um desabafo sobre como eu tenho lidado com a misoginia enraizada na minha formação pessoal e como tem sido tentar fugir dessas cadeias mentais de não trazer mulheres para o lugar do afeto, do carinho e da amizade. Da mesma forma que eu sempre fiz com homens. Agora é o momento que eu tô trazendo elas pra cá também. Me contem aí o que vocês acham disso tudo. Vocês também estão tentando se desconstruir? Como é que tem sido? Falem aí pra mim nos comentários. Até mais.